estão aqui num sábado com sol ainda e que vem aqui um abraço muito grande para cada um de vós. Não sei se todos são apoiantes da candidatura, esta sessão é uma sessão aberta a todos que quisessem vir, mas sejam ou não, são sinterenses, estarão sempre na primeira linha das nossas prioridades e, como eu tenho dito, uma vez eleito Presidente da Câmara de Sintra, para mim há sinterenses. Há mulheres e homens de Sintra. Há problemas que temos que resolver. Nunca perguntarei a ninguém de onde vem, só perguntarei para onde quer ir. Para onde quer ir? Para o desenvolvimento, para a justiça social, para pôr Sintra no mapa de Portugal e no mapa do mundo, porque Sintra merece abrir-se a Portugal, abrir-se ao mundo como grande região que é, com grandes possibilidades que têm que ser exploradas com capacidade e em espírito de equipe. Eu falo em espírito de equipe, o Jorge Coelho falou na AICEP, eu quero dizer que sem a equipe que existia na AICEP e sem o esforço que esse governo então fez, temos que ser justos para esse governo, obviamente que seria muito mais difícil atrair esse investimento. Mas é verdade, foi atraído grande investimento, todo o investimento estrangeiro que neste momento está em Portugal foi atraído nesse tempo. Grande investimento da Embraer, da IKEA, então, tanto. E isso foi uma enorme motivação para agora termos ainda alguns aspectos muito positivos na nossa economia que podem vir, fundamentalmente, a radicar nesse investimento que trouxe tecnologia, que trouxe emprego qualificado, enfim, que foi muito útil a nós todos, ao nosso país. Agora respondo à pergunta que o Dr. Jorge Coelho fez, porquê candidatar? A primeira razão, muito simples, é porque eu amo Sintra. Não é de agora, há muito tempo. Vivi aqui dos melhores anos da minha vida. E fiquei muito ligado assim. Trabalhei com Sintra quando fui Ministro da Agricultura, conheço a Serra de Sintra a palmo, a pé, a cavalo, não é? De todo o terreno. Ajudei a reflorestal depois do incêndio tremendo que houve um pouco tempo antes do governo tomar posse. Bom, e habituei-me a amar Sintra. Habituei-me, tive 2 casas aqui. E eu podia ter sido convidado para outras câmaras, e realmente fui, não tenho, mas disse logo que não, nunca pensei. Agora, quando o Partido Socialista, o meu querido amigo Rui Pereira, me convidou, e quando eu vi que havia uma vontade quase unânime do Partido Socialista em que eu fosse candidato, eu sinceramente disse que sim. E disse que sim com muito gosto, com muita honra, com muita vontade de trabalhar para bem do Conselho, para bem das pessoas e, consequentemente, aqui estou. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque, depois de ter visto e ter estudado o Conselho, eu acho que entendi que tinha as competências políticas e profissionais para tentar responder seriamente aos problemas que se colocam no Conselho. São problemas sérios. Sintra é um concelho multifacetado, desde a agricultura, a indústria, aos serviços, desde a zona mais rural até Lisboa, quase a camarata de Lisboa, atrás. Tudo isto são realidades diferentes, mas que estão juntas por um traço comum. E esse traço comum chama-se economia. Esse traço comum chama-se efetivamente investimento. Durante um longo período, não vale a pena assumir responsabilidades, a crise com certeza teve alguma responsabilidade, mas também teve outros conselhos que não sofreram o que este sofreu, nós assistimos a uma desertificação económica do Conselho. Todos que vivem aqui veem as fábricas abandonadas, muitas empresas a sair, umas para o estrangeiro, outras para outros concelhos, para Oeiras, por exemplo, para Cascais, muitas fábricas abandonadas, agora, enfim, não vale a pena citar nomes, mas temos hectares e hectares de terreno industrial abandonado. A Universidade Católica, que era a esperança de ligação das empresas às universidades, com o seu curso de engenharia primeiro fechou, agora vai-se embora, sabe? Enquanto aqui em Cascais consegue uma universidade nova com 10 hectares, enfim, com um grande investimento. Sintra, com a saída da Católica, fica sem universidade. Tem o Tagus Parque, por exemplo, com um ramo até do técnico lá. Bom, portanto, quer dizer, há aqui uma desertificação económica que arrasta depois consequências sociais muito graves. Desemprego muito alto, a taxa de desemprego ronda aos 14%. Mas, em termos de número de desempregados, somos o segundo concelho do país em número de desempregados. E não somos o segundo, quer dizer, somos o segundo em termos de população, mas Lisboa
tem bastante mais gente, não está longe dos primeiros 5 em número de desempregados. Portanto, isso é complicado e cada vez mais a tendência crescente de aumento do número de desempregados. Depois os jovens sem emprego. Nós somos o concelho do país com o maior número de jovens em risco, temos cerca de 6 mil jovens em risco, dos 14 a 21 anos, que é uma questão social, que é uma questão de segurança, que é uma questão até moral, e temos uma pobreza muito grande no concelho. Temos centenas de famílias que recorrem à ajuda alimentar e que será, seguramente, uma das primeiras prioridades sociais de emergência que a Câmara terá de ter. Bom, este é um quadro que se vê. Sintra, em 2001, era o 4º concelho do país em qualidade de vida. Neste momento é o 129º. A qualidade de vida de Sintra é igual ao de Cuba, no Alentejo. Não é explicável. Foi durante muito tempo, da Associação de Municípios de Lisboa, o concelho com maior poder de compra. Hoje é o último. Esta é a realidade que temos pela frente. Como é que se resolve esta realidade? Não é com promessas, não se pode cumprir, não é com trabalho sério e consistente. E o que é trabalho sério e consistente? É olhar para as empresas. Primeiro para aquelas que cá estão. Seriamente. Acompanhá-las. Saber das suas dificuldades. Tentar resolvê-las. Fazer uma ligação sistemática e permanente entre cada empresa e a Câmara. E vamos ver daqui a pouco como é que isso se fará. E depois abrir Sintra ao país e ao mundo, atrair investimento. Dar a conhecer Sintra fora das nossas fronteiras. Fazer um package que seja atraente para quem quiser ir para aqui. Quer em termos de logística, em termos de fornecimento de rede, temos tanto, completamente licenciados. É aquele projeto, não é? Portanto, em que se dá ao investidor um projeto totalmente licenciado, só tem que fazer a construção. Bom, é o chamado Global Force, é um projeto em que eu chamarei Global Force, eu chamo Global Fine, ter todos os terrenos em rede e depois, obviamente, julgar com a fiscalidade. Julgar com a fiscalidade voluntária. Manifestamente. Mas isto com base num contrato de investimento. Não há apoios cegos. Um contrato de investimento em que quem investe tem esta retribuição, mas ao mesmo tempo se compromete a criar emprego, se compromete a ter boa tecnologia, se compromete a produzir bens transacionados. Enfim, esta é a primeira prioridade. E por isso, tendo eu realmente, como foi aqui dito, experiência e conhecimento de o fazer, e tanto conhecimentos internacionais, não são muito grandes, mas são relevantes pela minha passagem como embaixador da OCDE, eu creio que tenho a capacidade de tentar resolver. É uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Não poderá ser feita sozinho. Tenho uma boa equipe comigo para ajudar a resolver esse problema, mas fundamentalmente conto com todos. Conto com todos. É uma tarefa que vai exigir de todos os sintrenses que me ajudem, que me acompanhem, que percebam o esforço que se tem de fazer. E depois, obviamente, a própria Câmara. O próprio funcionamento da Câmara tem 3.900 trabalhadores. É muito importante mobilizá-los para esta tarefa desenvolvida. Mobilizá-los para que eles tenham honra de trabalhar na Câmara. Porque servem os seus concidadãos. A Câmara está ao serviço dos seus concidadãos. Isto é um aspecto muito importante. E, obviamente, que temos que ver, é dinheiro dos contribuintes, temos que o gerir melhor do que o nosso. Melhor do que o nosso. Não pode haver aplicação do dinheiro dos contribuintes que não tenha uma justificação social e económica clara para todos. Portanto, esta é também a terceira razão e última para que eu me candidate. Primeiro, o amor. Segundo, o convite. Terceiro, a competência. É isto que eu coloco ao dispor dos sintrenses e das suas famílias. Trabalhar em conjunto. Sem promessas de baixar IBIs, de facilidades. Sem facilidades. Não vos prometo facilidades. Prometo-vos uma tentativa séria de encarar os problemas que temos pela frente. Prometo às empresas de Sintra um trabalho diário, através do Gabinete de Apoio ao Investidor. Prometo a essas empresas que os custos de contexto serão reduzidos e serão sempre objeto de um estudo muito grande para que a burocracia não mate o investimento, não mate a vontade de investir em si. É um grande caminho que temos pela frente. E depois a parte social. E com isto termino. Não se iludam. Não há ajuda social consistente e sustentada sem uma economia a crescer. Não há. Não há. Porque então isso significa o subsídio permanente.
E cada vez menos, porque a Câmara cada vez tem menos dinheiro, cada vez o subsídio é menor. E as pessoas não precisam de esmolas, precisam de trabalho, precisam de ter dinheiro no bolso para ir às empresas, para ir ao comércio. E comprar coisas. Temos o nosso comércio, basta ir a Mãe Martins, à Luau, onde nós temos ido, a fechar lojas sobre lojas sobre lojas, e outras ainda abertas e que vão fechar. Nós não podemos viver num conselho assim. É necessário mudar, é necessário reformar, é necessário ter objetivos. É para isso que eu aqui estou. Com vontade, com conhecimento. Se vocês me ajudarem, nós vamos fazer Sintra um grande conselho, não apenas nas suas belezas naturais, mas um grande conselho para investir, um excelente conselho para se viver. Muito obrigado.